E por falar em idade, doutor, a partir de que idade? Tem uma idade certa para a gente começar o processo de educação de uma criança? Tem. No dia que nasce. Ah, é? Nasceu, já tem que Já ser começa educado. ali. Você sabe qual é a primeira manifestação de tirania, de autoritarismo da criança? É quando ela tem fome. Isso é interessantíssimo, né? Porque ela está dentro da mãe, 9 meses dentro da mãe, não tem nenhum desconforto, não tem nem fome, porque os nutrientes chegam continuamente pela circulação, placenta e tal. Quando a criança nasce, ela vive dois desconfortos. Um é a separação da mãe. Isso pesa. A gente pode falar um pouco sobre isso. E o outro é a sensação da fome que ela nunca teve antes. E a fome dói, é uma fome Dói. física. E como é que a criança lida com isso? Ela tem fome, há um desconforto, ela berra, grita e a mãe corre e atende. Então ela vai crescendo com essa natureza. Diante do desconforto, eu grito e eu sou atendido, né? Então, essas duas vivências são assim, muito, muito, muito fortes. E aí esse controle precisa começar a acontecer desde que nasce. Por exemplo, você tem aquela criança, em função do que eu te disse, a criança sente a separação da mãe, estava dentro da mãe. A criança vai fazer tudo para ficar, eu digo, pendurada na mãe às 24 horas. Entende? Aí você vai, põe essa criança na cama, que está sequinha, está cuidadinha, a roupa está certa, não tem frio, não tem calor, está alimentada, está no colo, está até dormindo. Você põe na Verdade. cama, É, começa a chorar. Ou seja, diz, aqui eu não quero não, eu quero o colo. E sabe o que a mãe faz? A mãe vai lá e pega e põe no colo. é verdade. E quando faz isso, ela está dizendo para a criança, filho, chora que você ganha o colo. E não sai mais disso. Mãe dizer para mim, então é o dia inteiro, não posso fazer mais nada e tem que ser eu, não pode ser ninguém. Você vê como a maneira inadequada de lidar com essas situações vai gerando problemas que vão se avolumando, né? Então, se a mãe sabe que a criança está alimentada, acabou de mamar, mamou, largou porque quis, porque está satisfeita, e tá cuidada, não tá com xixi, não tá com cocô, tá sequinho, tá limpinho, a temperatura da roupa tá adequada, e aí você põe na cama e ela começa a chorar, Deixa chorar. deixa chorar. Olha, o tal do choro é uma tirania, Faz até bem, né? Diz que o choro faz bem para a Ô, alma, né, Rose, vai doutor? chorar 10 minutos, mas eu digo o seguinte, 5 minutos de choro de criança para o pai é uma eternidade, É verdade. né? Então, ela chora ali, 1, 2, 3, 5 minutos, aquela mãe vai lá e pega. E põe no colo, que é o que ela quer. Então isso é instinto, não precisa Então desde entender. bebê ela já recebe ali toda aquela E, e- atenção e do esse jeito que ela comportamento, quer, né? e esse comportamento que vai se continuar com esse autoritarismo de querer o que quer, de não tolerar ser frustrado, começa nessas duas situações. Nessa separação e na vivência de fome atendida imediatamente. Então, sabe, precisa estar muito atento, porque realmente eu reconheço, você deixar uma criança chorar, precisa estar bem informado para fazer isso, senão não faz. Ô, doutor, e como é que a gente faz para impor os limites, mas evitar que isso gere um conflito entre pais e filhos? Hum. Olhe, se você trabalha com esses limites dessa forma, de maneira adequada, Rose, eu digo, isso resolve conflitos. Não É vai gerar verdade. conflitos, É. não vai gerar, né? Até eu fiz essa pergunta porque, assim, eh, eu comentei com a minha terapeuta, né, minha psicóloga, que estava muito difícil. Meu filho está naquela idade de pré-adolescência, então, assim, é 1000 vezes para mandar tomar banho, é 1000 vezes para escovar o dente, é 1000 vezes para sentar a tarefa. E aí eu vi que, assim, aquela imposição minha e a repetição estava criando um conflito entre a gente. Então, Uhum. assim, parece Ah, que um sim, começou a pegar a entendi, birra do outro, entendi. sabe? Então, como é que a gente impõe esses limites, ele entender e sem que isso gere esse Isso. conflito? Ô, Rose, é assim, quando você pega a criança maior, e mesmo na pequena, criança pequena, em algumas situações, você vai nessa colocação de limites até certo ponto.
depois separa. Depois separa. Eu vou te dar exemplo da criança pequena. Tá. A criança pequena que você diz, não mexa aqui, aí você tirou, aí ela faz birra, se joga no chão. Pai e mãe está conversando, não consegue conversar, está recebendo uma visita em casa, não consegue conversar, porque uma criança está do lado, berrando, gritando, isso não está correto, não é justo, não é certo. Aí você tira a criança do ambiente, porque é assim que deve fazer, filho. Aqui nesse barulho nós não estamos conseguindo conversar. Se continuar, nós vamos tirar você daqui. Ele continua, aí você põe ele em outro ambiente. Aí ele volta. Você tem que dar um passo a mais, não marcar passo. Eu passo a chave na porta. Filho, então eu vou precisar fechar a porta. Aí você fecha a porta. Aí ele começa a chutar a porta. E aí? Você vai amarrar os pés dele, você vai chutar. Então chega uma hora, aí o que você vai fazer? Filho, isso não está certo, não estou gostando, isso não se faz. Reprove e deixe, a não ser que seja uma reação que implique em colocar risco, mesmo em propriedade, resolver quebrar as coisas. Aí Vai você não tacar vai fogo na deixar. É isso, casa. entendeu? Mas vai chutar, reprove. Então, agora trazendo para a criança maior o exemplo do seu filho, né? Diga para ele o que precisa ser feito. E eu vou dizer para você o seguinte, ele já sabe, você repete 100 vezes o que ele já sabe, então não é questão de falar mais uma vez, aí sim eu crio conflito. Então ele já sabe, então filho, está na hora do banho, você pode lembrar. Eu digo, 11 anos, você não tem nem que você pegar e levar para o banho, que isso? Mas eu faço isso. Entendeu? Pois Então, eu preciso fazer o curso você não com o tem, doutor. você não tem nem que levar para o banho, você está na hora do banho. Agora, por quê? Porque tem um compromisso, precisa sair? Mas não vai, doutor, é uma coisa. Pois bem, não vai. Ele vai sofrer as consequências de não ter tomado banho. Ah, vai dormir sem banho? Então Vai. deixa ele dormir sem banho. Dorme sem banho. Ah, vai sair. Ou você diz assim, olha, já que você não se aprontou, você não pode ir e fica. Sabe, não é assim, então você não vai porque você não se aprontou. Não, é a escolha que ele fez. Filho, você não quis se aprontar, então não vai, enfim, infelizmente não vai poder ir. Claro, tendo com quem Sim, ficar e claro, tal. claro. Mas assim, deixe a criança sofrer as consequências da escolha que fez. É. Porque fica você querendo resolver, e ele não assume fazer a parte dele, porque e outra coisa que acontece muito nessa situação, é uma forma de chamar atenção, então precisa ver por que ele está precisando. Foi isso que a minha terapeuta Tem falou muito mesmo, isso, é uma ela falou forma, isso. não digo que esteja acontecendo com o Rose, Sim, com você, claro. Rose, mas se tiver acontecendo, você nós estamos nessa, Nós estamos a aqui vida para está isso. essa, né? Não tem tempo para ele, a correria da vida e tal. É a forma que você dá atenção para ele, pegando na orelha e levando pro banho. Sabe aquela coisa assim, bata em mim, mas não me ignore? Entendi. É desse jeito, né? Às vezes eu até Então, brinco com ele, eu falo assim, vem cá, neném, vamos beber, tomar banho, não sei o quê. Aí ele dá risada. Ele você vê que vai, ele delícia. Se eu não quer, ele faço o que a mamãe quer. quer, ela me chama de bebê, de neném. Então, eu Que acho que ele, né, delícia, não cresceu ainda. não é? Então Ai. tem muito esse lado. Então, Mas doutor, assim, eu ouço assim muitas outras mães falando: mas esse menino é assim, é o jeito dele, é a personalidade dele. Então, assim, existe o comportamento ruim ou a criança já nasce assim? Como que é isso? é ruim por É ruim natureza, por né? Puxou o natureza, avô, puxou a Isso. avó, puxou o pai. Olha, a gente pode quase que dizer que não deve lançar mão dessa ideia, porque os estudos mostram, eu diria, mais de 90% desse comportamento é fruto do que foi aprendido, de como foi conduzido, e como isso está funcionando. Não que isso seja, está no gene, é da natureza. Não, quase sempre é o ambiente. Isso, por um lado, confere assim, né? Puxa vida, então sou eu culpado, confere uma situação um pouco desagradável para os pais. Mas, por outro lado, o que é melhor, confere um poder de ação muito grande, porque na hora que você muda esse comportamento, a criança muda completamente.
Muda completamente. E é interessante que é um mecanismo, assim, que você aplica e, sabe, não precisa de anos e anos de terapia. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?